Bom, pessoal, boa tarde. Vamos fazer nossa gravação aqui da nossa aula síncrona, aula 6. Hoje nós vamos tratar especificamente de estudo de impacto de vizinhança, para a gente poder depois entrar na regulamentação disso, que é o Estatuto da Cidade, né? E aí a gente discutiu o Estatuto da Cidade, entre outras coisas, né? O Estatuto da Cidade regulamenta o EIV, e aí depois disso a gente vai passar para a legislação orgânica do município especificamente. Bom, conforme, né, a gente já tinha falado nas outras aulas aí, eu repeti para vocês aí todo esse surgimento, né, a consolidação da nossa Política Nacional de Meio Ambiente, né, PNMA, a partir de 1981, né, a famosa Lei 6938, e depois a Resolução CONAMA em 86, né, a Resolução número 1 do CONAMA, né, vai estabelecer essas definições, responsabilidades, critérios, diretrizes gerais, né, e uso e implementação da avaliação de estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental. Então é dentro dessa necessidade, né, que vai surgir aí, como a gente já falou em outras aulas, né, tipificou para vocês aí vários tipos de estudos de impacto ambiental, assim como a gente já falou também sobre o próprio conceito, né, de impacto ambiental, fazendo uma diferenciação aí, né, para vocês, colocando aí a parte legal, né, como é que legalmente está conceituado o que é um impacto ambiental. Lembrar também, né, que esse conceito de impacto ambiental vai se dividir aí entre os impactos naturais e impactos antrópicos, né? Não que os impactos naturais não sejam considerados impactantes também, mas já são analisados aí nas avaliações de risco, né, perigo, vulnerabilidade, por aí vai. Os estudos de impacto ambiental vão focar mais nos impactos antrópicos, né, feitos pelo homem. De qualquer forma, há essa exigência jurídica e essa complexidade, né, intrínseca, né, aos estudos de impacto ambiental, né, por si só são muito complexos, né, não é à toa que as equipes envolvidas aí, na confecção desses estudos, né, na realização desses estudos, são equipes, mesmo quando mínimas, né, são equipes pelo menos aí com 4, 5, às vezes 6 profissionais diferentes, né. Isso dá a medida, né, do que seria a complexidade de um estudo de impacto ambiental. Então, né, dentro dessa perspectiva, né, de complexidade, né, a gente faz o máximo aí para estimar, né, qualificar e quantificar os impactos ambientais, né, de cada uma das atividades humanas que são feitas sobre o meio, tá? O que acontece, né? Relembrando aqui também para vocês que esses tipos, né, de impactos ambientais mais comuns que a gente colocou aqui, relembrando que a gente conversou lá naquela outra aula sobre isso especificamente, durante muito tempo você só tinha o EIA-RIMA, tá? Que é um estudo extremamente complexo, inclusive para fazer estudos de impacto ambiental dentro das áreas urbanas. Então essa questão dos impactos dentro de áreas urbanas já consolidadas é uma discussão muito ampla dentro da discussão de impactos ambientais, principalmente no que toca ao tipo, né, de abordagem que você tem que dar a essa análise, né, dos diversos impactos ambientais, como também com restrições, inclusive, né, diversas restrições, por exemplo, com as áreas de preservação permanente, ou desqualificações, né, de áreas de preservação permanente dentro do meio urbano se faz mais comum, tá? Uma vez que é diferente, né, do meio natural e do meio rural. Então, nesse sentido aí, que surge, né, esse tipo específico de estudo de impacto ambiental, chamado estudo de impacto de vizinhança, né, já utilizado desde a década de 80 em alguns países, né, depois na década de 90 isso se intensificou, e temos até alguns estudos de impacto de vizinhança feitos aí na década de 90 ainda, no final da década de 90, né, em grandes cidades do Brasil, mas numa época ainda que esse estudo de impacto de vizinhança não estava regulamentado. Então se fazia por adequabilidade e em comum acordo com o órgão ambiental, né, principalmente de grandes cidades brasileiras como Rio de Janeiro, como São Paulo, né, notícias de alguns EIVs já em Belo Horizonte, né, na segunda metade da década de 90, mas aí a partir do Estatuto da Cidade, a partir de 2001, quando o Estatuto da Cidade é aprovado, né, entre outras coisas, e na próxima aula a gente vai começar a abordar o Estatuto da Cidade, ele traz vários instrumentos diferenciados, né, para análise ambiental e para gestão urbana, né,
especificamente para áreas urbanas consolidadas. Dentre esses novos instrumentos, o Estatuto da Cidade vai conseguir regulamentar o que um EIV mínimo tem que ter. Como ele é uma lei federal, né, isso abre algumas questões interessantes, né? Então, além dele ser um estudo eminentemente utilizado para o meio urbano, né, então ele é desenhado, ele é pensado para isso, né? Vai enfocar objetivamente, né, as questões antrópicas do meio socioeconômico, né? Não que as questões bióticas e físicas sejam simplesmente esquecidas, mas vocês podem pegar qualquer EIV, né? As questões bióticas vão estar reduzidas à reposição vegetal, geralmente, né? Muito difícil ter algum tipo de supressão vegetal original, né? Ou de reposição, porque já se trata de uma área consolidada, né? Então já construíram, né? Você já destruiu alguma coisa, ou você está colocando isso num terreno que já está muito antropizado. E as questões físicas, né? As questões físicas, na verdade, até parecem mais do que as questões bióticas, mas elas vão focar, como a gente vai ver lá na frente, elas vão focar especificamente na geotecnia, né? E naquela engenharia de fundações, né? Que é bastante importante, né? Vai haver aí uma relação de corte e aterro, né? Vai existir essa relação de corte e aterro, mas isso está muito focado na questão da estabilidade, né? Dos terrenos e dos vizinhos e tal. Então, essa parte mais de geologia e geohidrologia, né? Isso já foi resolvido de alguma maneira, não deve entrar muito aí no EIV. Então, conforme a gente já falou, né? Vai focar mais na questão socioambiental, né? No meio antrópico aí, essa diferença, né? Bastante interessante aí do EIV para os outros estudos de impacto ambiental, tá? Então, está aí colocado, né, do ponto de vista da legislação, né, o EIV é um instrumento da política urbana e serve para análise da viabilidade da construção, implantação e funcionamento de um dado empreendimento inserido numa determinada área urbana, tá? Via de regra, né, todo equipamento urbano deveria, de alguma maneira, ser objeto de avaliação. É óbvio que isso muda, né, em complexidade, em escala e em complexidade, né? Não faz sentido pedir um estudo de impacto de vizinhança para uma residência unifamiliar até 2 pavimentos, né? Não faz muito sentido isso aí. E até para predinhos mesmo, ou coisas menos impactantes, né? Você pode fazer uma coisa mais reduzida, né? Não precisa ser ou dar uma adequada, né, nisso aí. Mais à frente a gente vai ver aí qual é o básico, né, que teria que ser aprovado. Então, algumas cidades, por exemplo, como é o caso aqui de nós aqui em Ouro Preto, né? Basicamente, né, qualquer coisa que se for fazer vai exigir, né, um cuidado um pouco maior por conta da questão patrimonial, né? Então, quando estiver dentro do centro tombado, ou mesmo, por exemplo, né, o campus da UFOP aqui, né, tiveram que fazer uma medida mitigadora com ele, já que ele é um projeto pós-moderno, né, não tem nada a ver com o projeto oitocentista de Ouro Preto, e por conta da questão de patrimônio, tem que tomar esses cuidados. Então, na época da construção do campus da UFOP, tiveram que fazer uma plantação, né, de árvores em frente ao campus da UFOP para que ele fosse escondido mesmo, né, atrás das plantas, para que do centro lá de Ouro Preto, do centro histórico do Ouro Preto, nem como imagem, né, ele pudesse impactar de alguma maneira a paisagem histórica, né, do centro da cidade, dos prédios do centro da cidade. Então, isso vai mudar, né? Essa complexidade, essa necessidade vai mudar a depender da necessidade, né, de cada um dos lugares onde vai estar sendo exigido esse tipo de estudo. Bom, então, o conteúdo mínimo, né, do EIV que está lá no artigo, né, 36 do Estatuto da Cidade. Então, né, a lei municipal vai definir os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do poder público municipal. Então, vocês veem que ele regulamenta, mas ele está sempre dizendo, né, que isso tudo fica a cargo do poder público municipal. Então, o EIV será, no artigo 37, ele vai falar que o EIV vai ser executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos, né? Isso é básico em todos os estudos de impacto ambiental, esse balanço, né, do que é positivo e negativo.
ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo análise de, no mínimo, essas questões que estão colocadas aí. Então vejam que, mesmo que a cidade não tenha regulamentado por si só um tipo específico, né, de formulário ou de termo de referência para os estudos de impacto de vizinhança, o próprio Estatuto da Cidade já traz, né, o que minimamente deveria ser considerado, né, num estudo de impacto ambiental, num estudo de impacto de vizinhança qualquer, tá? Então, pelo menos aí a questão do adensamento populacional, uma coisa, vejam que uma coisa tem uma relação muito grande com a outra, né? Então, adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, e aí nós estamos falando aí de UPAs, de escola, né? Praças, todos esses equipamentos que são necessários dentro do meio urbano para que esse adensamento populacional acontecendo, né, para que eles sejam suficientes para suprir, né, essa demanda desse adensamento populacional. Então, uso e ocupação do solo também, né, o tipo, né, de uso e ocupação do solo, né, de atividades intrinsecamente impactantes, né. Essa questão da valorização imobiliária também entra muito em questão, não só do ponto de vista positivo, né, de coisas que ela pode trazer em termos, né, do aumento de preço ou do aumento do índice urbanizável ou qualquer coisa dessa natureza, mas também do ponto de vista negativo, né? Alguns empreendimentos, né, principalmente na nossa área aqui, que é uma área de mineração, né, então mistura aí a atividade minerária com uma questão patrimonial muito forte, essa questão da valorização imobiliária no sentido negativo, né, o que um empreendimento pode trazer de negativo para uma construção pregressa, principalmente tombada ou qualquer coisa, ela é muito importante. Geração de tráfego e demanda por transporte público, né, por razões óbvias, né, principalmente quando o equipamento envolve uma grande quantidade de gente chegando e saindo, por exemplo, ao mesmo tempo. No caso de edifícios, né, com muitos pavimentos, a quantidade de garagem por metro quadrado ou por cota, né, habitacional, por unidade, né, que está sendo construída e por aí vai. Ventilação e iluminação, então isso tem muito a ver com a questão do adensamento populacional, né, de certa maneira hoje, principalmente nas grandes cidades, talvez seja uma coisa interessante a ser buscada, né, porque a sua infraestrutura vai ficar mais barata na hora que você vai aumentar, né, o seu adensamento populacional. Tem que ficar atento a essa questão da ventilação, né, iluminação no meio público, né, por conta dessa relação de vizinhança que é muito intensa. E a paisagem urbana é patrimônio natural e cultural, né, principalmente, né, em cidades, por exemplo, como a nossa, né. Então, traz esse parágrafo único aí também, né, dá-se a publicidade aos documentos integrantes do EIV, esse precisa ser publicado, né, as pessoas precisam ter acesso a isso, né, tem que ficar disponível para consulta, né, para qualquer um no órgão competente do Poder Público Municipal, por qualquer interessado, né, então isso não pode ser elemento de segredo, né? Se tiver alguma coisa que envolva segredo industrial ou segredo do empreendimento, alguma coisa dessa natureza, tem que ser feito um outro documento, né, mais simples, né, explicando todas as questões, sem mencionar alguns assuntos específicos que tem a ver com essa questão de segredo industrial ou comercial, alguma coisa dessa natureza. É a mesma coisa do EIA-RIMA, né? O EIA, às vezes, ele, né, como ele é o estudo de impacto ambiental mais complexo, né, que a gente tem, ele precisa que seja feito o RIMA, né? E o relatório de impactos ao meio ambiente, que é o RIMA, né, seria tudo que está dentro do EIA, só que isso escrito numa linguagem acessível. Então, um EIA-RIMA, por exemplo, é de uma barragem ou de uma questão minerária, por exemplo, né, que envolve segredo, né, daquela empresa, né? Às vezes a empresa achou um mineral valioso em determinada área e tudo, e ela não pode se expor, e não pode expor essa informação, tá? Então você tem que fazer um documento em paralelo, aonde todas essas questões, né, dos impactos ambientais sejam claros para todos os envolvidos, né, para quem está submetido, inclusive, a esse impacto, né? Mas aí nesse segundo documento paralelo você pode omitir alguma informação importante, tá? A elaboração do EIV não substitui a elaboração e aprovação do estudo prévio de impacto ambiental requeridos nos termos da legislação ambiental.
O que ele quer dizer é que se há necessidade de se fazer um EIA-RIMA, um RCA, algum outro estudo além dessa questão, o EIV não vai substituir isso, tá? Então fica a cargo do município, né, especificamente, ou da seção da SUPRAM regional, identificar qual que é o modelo específico, né, mais adequado a um determinado tipo de empreendimento que vai acontecer numa cidade, tá? Bom, a estrutura, né, desse estudo de impacto de vizinhança, ela continua basicamente a mesma de qualquer estudo de impacto ambiental, com algumas considerações, tá? Então a caracterização do empreendimento continua a mesma, né? Determinação e descrição das áreas de influência direta e indireta. Esse item consta em qualquer estudo de impacto ambiental, mas durante algum tempo, por falta de metodologia, se definiu aí por algum motivo obscuro, né? As pessoas faziam um círculo mesmo, né? Faziam uma linha, né, no AutoCAD, né? Se fosse no papel, giravam um círculo, desenhava um círculo, né? Onde o centro desse círculo aí, né, com um compasso que se faria no papel, ou um círculo desenhado aí no AutoCAD, né? Um de 300 metros centrado no empreendimento, outro de 600 metros. E aí isso se chamava de área de influência direta e indireta. Ora, isso não pode ser levado em consideração dessa maneira, né? Cada empreendimento, cada tipo de empreendimento, né, dentro de um tecido urbano, ele vai causar um tipo de impacto, né? Principalmente na questão, por exemplo, de impacto de trânsito, né? Que não é só você fazer um círculo com um raio de 300 metros ou com um raio de 600 metros e você vai estar descrevendo isso de maneira adequada, né? Então, basicamente, por exemplo, para um parcelamento de solo urbano muito grande, né? Ou com várias torres ou qualquer coisa dessa natureza, né? Basicamente, o que a gente fala é que a área de influência direta seria o bairro, onde está localizado, né, aquele empreendimento, né? Via de regra, assim, né? Cada caso é um caso. Mas, via de regra, a área de influência direta seria o bairro e a área de influência direta seria os grandes nós do sistema arterial em volta desse parcelamento de solo, tá? Porque ele vai impactar muito a questão, né, do trânsito, tá? As descrições dos meios, né? O físico-biótico eu já chamei a atenção para vocês, mas aqui fica mais específico, né? Quando elas acontecem, elas são muito específicas, tá? Já que o meio biótico e físico, né, já se encontram, né, certamente bastante impactados, né? Porque já estão em áreas consolidadas. Então, lembrando que o meio físico continua importando, agora focado no risco e na vulnerabilidade. Então, estabilidade de taludes, né, questão de fundação, escavações, qualquer coisa dessa natureza, né? Um shopping center, por exemplo, vai ser projetado, vai ser implantado, né, vai ser construído. Então, você precisa de, não sei, 2, 3 pavimentos, né, enterrados, por exemplo, como é o Pátio Savassi. Então, o Pátio Savassi lá em Belo Horizonte, ele tem 3 pavimentos para baixo do nível da rua de estacionamento. E ali passa, né, ele recebe, né, um córrego que vem ali descendo próximo a Nossa Senhora do Carmo e passa o outro córrego, tá? Onde há contorno ali mais ou menos na altura da contorno, entre a contorno e a Avenida Getúlio Vargas. Então, assim, é uma área, né, muito... pode ser considerada como inundável, né? Então, teve que tomar muito cuidado ali. Tem vários dispositivos implantados ali, né, de drenagem alternativa, né, de drenagem forçada, né, para poder fazer frente a esse problema aí que foi identificado, né, lá no caso, por exemplo, especificamente, eu dei, né, desse shopping lá, que é o Pátio Savassi, né? Descrição do meio antrópico é aquilo que eu falei com vocês, né? É a descrição mais importante, né, para o meio urbano, né, porque vai envolver uma série de questões, né? Vários planos setoriais tem que ser levado aí em consideração, né? E nas várias fases do empreendimento, né? Uma coisa você está fazendo, por exemplo, um parcelamento de solo numa área no limiar ali entre o urbano e o rural. Outra coisa é você, num terreno muito pequeno, você vai ter que entrar com batistaca, equipamento pesado, fazer escavações, material o tempo inteiro chegando. Então, assim, depois que está construindo, barulho, poeira, um monte de coisa em várias fases, né, do empreendimento, depois dele funcionando, né,
Os concessionários de água e energia, né, vão ter que estar o tempo inteiro fornecendo aquilo ali, retirando o esgotamento, geração de resíduos sólidos, né, se for um prédio muito grande, né, tudo isso vai impactar demais. Se for um prédio muito grande, de muito luxo, por exemplo, né, 3, às vezes 4 vagas por unidade habitacional. Então, né, esse pessoal chegando, esse pessoal saindo, não só nas etapas de construção, mas nas etapas de ocupação também, né? Então, estudos de impacto de trânsito e por aí vai, né? Poluição visual, às vezes o prédio é muito grande, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração, isso tudo vai ter que ser discutido com o poder público municipal na maioria das vezes, tá? A gente está falando de EIV aqui, né? Um estudo eminentemente para meios urbanos, né? Então, geralmente isso é discutido com o pessoal da municipalidade, tá? Continuando aqui, ainda vamos ter a identificação e quantificação, né, dos impactos observados e gerados, isso não vai mudar. Então, os impactos gerados têm muitas ramificações socioambientais em todas as fases, né, como a gente falou, mesmo que diz respeito aos aspectos subjetivos, né, como eu falei, barulho, reflectância, por exemplo, né, tem um caso famoso lá em Londres, né, de um prédio todo de vidro, né, que o projeto arquitetônico previa uma fachada, né, convexa do prédio, espelhada. Então, o que acontece? Tem um local, né, numa rua, na mesma rua lá de Londres, onde uma determinada angulação do sol, né, bate nesses espelhos convexos, né, e dá um reflexo num local especificamente da rua, onde passa muita gente, inclusive, que é danoso, inclusive, né? Os raios são tão fortes, né? Porque aquilo é um espelho, né, preparado para fazer aquilo ali, que ele potencializa o raio solar. Então, dá para você cozinhar, né, na calçada, né, no verão londrino e tudo e tal. Então, tem gente passando ali e tal. Como é que não pensaram nisso, né? Ok que você quer fazer, né, tem ali uma vantagem, uma questão ali estética, né, da fachada, né, os arquitetos que pensaram a fachada espelhada, por algum motivo ali pelo projeto do prédio deveria ser convexo aquilo ali, e aí isso acabou dando um impacto, né, que ninguém esperava, né, mas é desse jeito, o prédio está lá construído e tudo tal, fica complicado mudar agora, né. As medidas mitigadoras e compensatórias também vão ter que ser listadas, né? Não tem jeito, né? Envolvem comumente, no caso aí, né, geralmente ações de trânsito e transporte, tem algumas ações na área de infraestrutura ou na área construtiva também. Você vai colocar uma boate, por exemplo, né, inserido dentro do tecido urbano que é misto, né, que é usado por residências e comércio, serviço, por exemplo, e tal. Você vai ter que revestir aquilo ali, né, vai ter que fazer uma filtragem desse som e por aí vai, entre outras coisas, né. O sistema de monitoramento durante as diversas fases do empreendimento, né, novamente essas relações de vizinhança são muito intensas, né, entrada e saída de material, geração de material particulado, né, poeira, barulho, né, então se isso for temporário, melhor, né. E nesse caso de Londres, por exemplo, né, causou aí, o prédio está construído, está lá em operação, ele causou um impacto permanente, né? A reflexão desses raios solares, né, num espelho convexo, né, que vai irradiar o raio solar numa intensidade muito forte, né? No final das contas, o balanço, né, de aspectos negativos e positivos, né, com uma pequena conclusão, tá? Então, basicamente, o que a gente tinha para passar para vocês aqui sobre os estudos de impacto de vizinhança é isso aí. E eu agradeço a vocês, né? Até a nossa próxima aula, quando a gente vai já entrar no Estatuto da Cidade, ok? Então, muito obrigado a todos, até a próxima.